Meu genro sussurrou. Queria que você desaparecesse, então deixei de pagar todas as contas deles. Era uma tarde de domingo quente de março. O cheiro de carne na churrasqueira misturava com o som das crianças brincando no quintal da casa da minha filha Marta. Eu estava ali, como sempre, observando em silêncio, com meu copo de refrigerante gelado na mão. Aos 66 anos, depois de 3 anos de viuvez, eu havia encontrado um propósito em cuidar da minha família. Trabalhava de porteiro noturno no centro da cidade, e cada centavo que sobrava do meu salário ia para eles. Se você está assistindo de algum lugar do Brasil, deixe nos comentários sua cidade, e se inscreva no canal para acompanhar essa história completa. Marta estava na cozinha preparando a salada, e João, meu genro, comandava a churrasqueira com aquele jeito de dono da situação que sempre me incomodava, mas eu engolia seco. Afinal, era o marido da minha filha. 2 anos atrás, quando eles passaram por dificuldades, eu não hesitei em ajudar. Comecei pagando o aluguel por uns meses, depois o supermercado, as contas de luz, água, internet. Quando vi, estava sustentando a casa inteira, incluindo o financiamento do carro do João. A tarde seguia tranquila até que precisei ir ao banheiro. Caminhando pela varanda, escutei vozes vindas do quintal dos fundos. Era João conversando com um amigo dele, Marcelo, que tinha vindo para o churrasco. Parei sem querer quando ouvi meu nome. E aí, João, como tá a situação? Perguntava Marcelo, baixando a voz. Cara. João deu uma risada amarga. Queria que esse velho desaparecesse logo. Só atrapalha nossa vida, fica aqui todo fim de semana, se metendo em tudo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minhas pernas tremeram. Mas ele não ajuda vocês financeiramente? Marcelo parecia confuso. Ajuda. E muito. Mas é um saco, entende? Fica aqui com essa cara de coitado, como se a gente devesse alguma coisa para ele. Às vezes penso que seria melhor se ele simplesmente sumisse. O mundo parou. O barulho das crianças, o chiado da carne na grelha, tudo ficou em silêncio. Era como se eu estivesse ouvindo minha própria sentença de morte. Fiquei ali parado, encostado na parede, sentindo o suor frio escorrer pelas costas apesar do calor. 2 frases ecoavam na minha cabeça. Queria que esse velho desaparecesse e seria melhor se ele simplesmente sumisse. Durante 2 anos, eu havia me sacrificado pensando que estava ajudando minha família. Trabalhava turnos duplos quando necessário, economizava no meu próprio almoço para que sobrassem mais R$ 15 para eles. E era assim que João me via? Como um estorvo. Voltei para a varanda principal tentando disfarçar, mas minha filha logo notou. Pai, você tá bem? Ficou meio pálido. Só o calor, filha. Nada demais. Mas não era nada demais. Pela primeira vez em 2 anos, eu estava enxergando a realidade com clareza. O resto da tarde passou como um filme em câmera lenta. Eu observava João rir, fazer piadas, ser o centro das atenções, sabendo que minutos antes ele havia dito que queria que eu desaparecesse. Observava Marta tratá-lo com carinho, sem fazer ideia do tipo de homem com quem havia se casado. Quando chegou a hora de ir embora, João até me ajudou a carregar algumas coisas até o carro, como sempre fazia para manter as aparências. Obrigado pelo almoço, seu Gerson. Até semana que vem. Dei um aceno e entrei no meu Corsa 2010. Durante o trajeto de volta para casa, uma única pergunta martelava na minha cabeça. O que eu estava fazendo com a minha vida? Naquela noite, sentado na sala da minha casa vazia, peguei a carteira e contei as notas que havia sobrado do mês. R$ 68. Para um homem que ganhava quase R$ 2.000, ter apenas 68 no final do mês era prova de que algo estava muito errado. Peguei o caderno onde anotava todos os gastos que fazia com eles. Aluguel, R$ 800. Supermercado, 450. Conta de luz, 120. Água, 80. Internet, 99. Financiamento do carro, 340. No total, eu gastava quase R$ 1.900 por mês com eles. Restavam cerca de R$ 100 para as minhas próprias necessidades. E em troca disso, meu genro queria que eu desaparecesse. Fechei o caderno e fiquei olhando para a foto da minha esposa na estante. Clara sempre dizia que eu era bom demais para o meu próprio bem. Gerson, você precisa aprender a se valorizar, ela costumava falar. Naquela noite,
Pela primeira vez desde que ela morreu, eu entendi o que Clara queria dizer. E foi nesse momento que uma decisão começou a se formar na minha mente. Uma decisão que mudaria tudo. Segunda-feira, 6 da manhã. O despertador tocou como sempre, mas eu já estava acordado há horas. A frase do João ecoava na minha cabeça desde que deitei. Queria que esse velho desaparecesse logo. Me levantei, fiz meu café preto de sempre e sentei à mesa da cozinha. O silêncio da casa parecia mais pesado naquela manhã. Era engraçado como 3 anos de viuvez me acostumaram com a solidão, mas agora ela doía diferente. Peguei novamente o caderno com as anotações dos gastos. Cada linha era uma conta que eu pagava religiosamente há 2 anos. Cada número representava horas extras no trabalho, almoços cortados, remédios adiados. O telefone tocou às 8h15. Era a Marta. Bom dia, pai. Tudo bem? Tudo, filha. Pai, o João falou que você ficou meio estranho ontem no churrasco. Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Por um momento, pensei em contar tudo. Mas Marta amava aquele homem. Quem era eu para destruir a ilusão dela? Não, filha. Só cansaço mesmo. Ainda bem. Olha, pai, estou ligando porque chegou a conta de luz hoje. R$ 152. Você pode passar no banco hoje à tarde? Ali estava. A primeira oportunidade. Durante 2 anos, sempre que uma conta chegava, eu largava tudo e corria resolver. Como um cachorro obediente atendendo ao chamado do dono. Pai? Você tá aí? Estou sim, filha. Então, você consegue passar no banco hoje? Olhei para a foto da Clara na estante. Ela sorria naquela foto, tirada no nosso 30º aniversário de casamento. Lembrei dela dizendo, Gerson, amor próprio não é egoísmo. Pai! Filha, essa semana não vai dar. Estou com uns problemas aqui para resolver. Silêncio do outro lado da linha. Como assim, não vai dar? Pai, se não pagar até sexta eles cortam a luz. Então vocês vão ter que dar um jeito. Nunca havia falado assim com Marta. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Pai, que história é essa? João está desempregado, você sabe disso. Desempregado. João estava desempregado há quase 2 anos. Na verdade, ele tinha parado de procurar emprego no 3º mês, quando percebeu que eu pagaria tudo mesmo. Marta, vocês são adultos. 2 adultos saudáveis de 30 e poucos anos. Está na hora de assumirem as próprias responsabilidades. Pai, eu não estou entendendo. O que houve com você? Nada houve comigo. Só estou cansado. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era outra coisa. Alívio? Satisfação? Não sabia bem definir. O telefone tocou novamente. Deixei tocar. Às 9 da manhã, caminhei até o banco. Não para pagar a conta de luz deles, mas para verificar meu próprio saldo. Há meses que não fazia isso. A atendente me mostrou o extrato. Tinha R$ 412 na conta. Era o dinheiro que havia sobrado porque no mês anterior cortei meu plano de saúde para pagar uma conta extra deles. Seu Gerson, posso ajudar em mais alguma coisa? Não, obrigado. Na verdade, quero reativar meu plano de saúde. Era uma pequena vitória, mas importante. Estava recuperando algo que era meu. Voltei para casa e o telefone tocava sem parar. Primeiro Marta, depois um número que eu não conhecia. Provavelmente João pedindo para algum amigo ligar. Não atendi nenhuma das chamadas. À tarde, fui trabalhar mais cedo. No edifício onde trabalho como porteiro, encontrei seu Manuel, o zelador, tomando café na guarita. E aí, Gerson? Cara de quem não dormiu bem. Manuel era um homem simples, de 62 anos, que se tornará meu amigo nos últimos meses. Diferente de mim, ele nunca se casou e não tinha filhos. Complicações familiares. Manuel. Quer conversar? Contei tudo. A situação financeira, a frase que ouvi no churrasco, a ligação da manhã. Manuel me escutou em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Gerson, posso falar uma coisa? Você está fazendo certo.
Como assim? Cara, filho que respeita pai não deixa o velho trabalhar para sustentar genro vagabundo. Desculpa a franqueza, mas é isso. As palavras de Manuel doeram, mas era uma dor necessária. Como uma cirurgia que precisa ser feita. Você tem algum dinheiro guardado, Gerson? Tenho um pouco na poupança. Uns 5.000 reais. Então para de gastar com eles e usa esse dinheiro contigo. Você já deu o que tinha que dar. Naquela noite, durante meu turno, fiquei pensando nas palavras de Manuel. Às 4 da madrugada, quando o movimento do edifício era zero, peguei papel e caneta e fiz uma lista. Coisas que eu parei de fazer por causa deles. Médico, último check-up há 1 ano e meio. Dentista, dente ciso doendo há meses. Reforma do banheiro da minha casa. Visitas à minha irmã em Santos. Comprar roupas novas. Trocar os pneus do carro. A lista era maior do que eu imaginava. Quanto de mim mesmo eu havia perdido para sustentar 2 adultos que me viam como um estorvo? Na manhã seguinte, terça-feira, o telefone tocou novamente. Dessa vez era João. Seu Gerson, bom dia. Preciso conversar com o senhor. Sua voz estava diferente. Menos arrogante. Fala, João. O senhor não vai mesmo pagar a conta de luz? Não. Mas, seu Gerson, a Marta está muito preocupada. A gente não tem esse dinheiro. Então arranjem. Como assim, arranjem? O senhor sabe que eu estou desempregado. João, você está desempregado ou parou de procurar emprego? Silêncio. Porque são coisas diferentes. Seu Gerson, o senhor mudou. Não sei o que houve, mas... O que houve, João, é que eu abri os olhos. Desliguei novamente. Naquela tarde, pela primeira vez em 2 anos, usei meu dinheiro comigo. Fui ao médico, fiz exames que estava adiando, comprei remédios para minha pressão alta. Custou R$ 280. Dinheiro que normalmente iria para eles. E pela primeira vez em muito tempo, me senti cuidando de quem realmente importava. Eu mesmo. Mas isso era apenas o começo. A conta de luz era só a primeira peça do dominó a cair. Quinta-feira, 19h45. Eu estava assistindo o jornal quando a campainha tocou. Não esperava ninguém. Nos últimos 3 anos, as únicas visitas que recebia eram da Marta nos meus aniversários e no Dia dos Pais. Abri a porta e era João. Pela primeira vez, ele estava na minha casa. Em 2 anos de casamento com minha filha, nunca havia pisado aqui. Boa noite, seu Gerson. Posso entrar? Ele estava diferente. Sem aquela pose de dono da situação. Os cabelos despenteados, uma barba por fazer de 2 dias. Claro, entre. Ofereci o sofá, desliguei a televisão. O silêncio pesou entre nós. Seu Gerson, cortaram nossa luz hoje de manhã. Não respondi. Apenas o encarei. A Marta está desesperada. Conseguimos emprestar o dinheiro com a mãe dela, mas... Ele passou a mão pelo rosto. Precisamos conversar. Estou ouvindo. O senhor mudou. A gente não entende o que aconteceu. Levantei, fui até a cozinha e trouxe 2 copos de água. Ofereci um para ele. João, quantos anos você tem? 29, o senhor sabe. 29 anos. Saudável. Inteligente. Por que não trabalha? Seu Gerson, já falei que estou procurando. Há 2 anos. Ele abaixou a cabeça. Vou fazer uma pergunta, e quero resposta honesta. Você respeita sua esposa? Claro que respeito. Então por que deixa o pai dela, um homem de 66 anos, sustentá-la? João ficou sem palavras. Marta trabalha 8 horas por dia numa loja de roupas. Ganha um salário mínimo. Chega em casa cansada e ainda tem que cuidar da casa porque você está procurando emprego. É isso que você chama de respeito? Seu Gerson, não é bem assim. Como é então? Ele tentou explicar, mas as palavras não saíam. Porque não havia explicação. João, você quer saber o que mudou em mim? Ele acenou com a cabeça. Eu descobri meu valor.
Descobri que um homem de 66 anos que trabalha de madrugada para sustentar genro vagabundo não está sendo generoso. Está sendo idiota. A palavra saiu mais dura do que eu pretendia, mas foi necessária. E sabe o que mais descobri? Que quando a gente faz tudo pelos outros, eles param de valorizar. Vocês se acostumaram tanto com a minha ajuda que passaram a me ver como obrigação, não como bênção. João tentou protestar, mas levantei a mão. Deixa eu terminar. No domingo passado, escutei você conversando com seu amigo. Você disse que queria que eu desaparecesse. Ele empalideceu. Seu Gerson, eu... Não precisa explicar. Aquelas palavras me acordaram. Me fizeram perceber que eu estava sendo usado. Fiquei de pé e caminhei até a janela. Lá fora, as luzes dos postes iluminavam a rua vazia. Hoje é quinta-feira. No sábado vence o aluguel de vocês. R$ 800. Não vou pagar. Seu Gerson, pelo amor de Deus. Na segunda vence a conta do supermercado. R$ 450. Também não vou pagar. Mas como a gente vai fazer? Da mesma forma que milhões de brasileiros fazem, trabalhando. João se levantou, nervoso. O senhor está sendo injusto. A gente sempre tratou o senhor bem. Bem. Ri sem humor. João, quantas vezes você me convidou para almoçar aqui na minha casa? Quantas vezes perguntou como eu estava? Quantas vezes demonstrou interesse genuíno por mim? Ele não conseguiu responder. Eu vou falar uma coisa para você, e quero que entenda bem. Eu não estou sendo vingativo. Estou sendo educativo. Caminhei até o armário da sala e peguei um envelope. Sabe o que é isso? São R$ 500 que consegui economizar desde segunda-feira. Dinheiro que normalmente gastaria com vocês. Abri o envelope na frente dele. Com esse dinheiro, marquei dentista, comprei remédios que estava precisando, vou reformar meu banheiro. Coisas que deixei de lado para bancar a vida de vocês. Seu Gerson. E sabe qual é a melhor parte? Pela primeira vez em 2 anos, estou dormindo bem. Porque finalmente estou cuidando de quem deveria cuidar desde o início. Eu mesmo. João tentou mais uma abordagem. E a Marta? O senhor não pensa nela? Penso sim. E é exatamente por isso que estou fazendo isso. Como assim? Marta se casou com você acreditando que havia encontrado um companheiro, alguém que dividiria responsabilidades, que construiria uma vida junto com ela. Mas você se tornou mais um filho para ela sustentar. Sentei novamente, encarando João diretamente. Você acha que está fazendo bem para minha filha sendo um peso na vida dela? Acha que ela fica feliz trabalhando para pagar as contas enquanto você fica em casa? Mas eu cuido da casa. João, cuidar da casa não é emprego. É obrigação de quem mora nela. O silêncio voltou a pesar no ambiente. Vou fazer uma proposta, disse finalmente. Se até o final do mês você arrumar um emprego, qualquer emprego, eu ajudo vocês com o aluguel de um mês. Só um. Para dar tempo de se organizarem. João me olhou esperançoso. Mas se você não arrumar emprego, ou arrumar e largar em 2 semanas como já fez antes, eu corto tudo. Aluguel, supermercado, contas, financiamento do carro. Tudo. Seu Gerson, isso é chantagem. Não, João. Isso é consequência. Algo que você nunca aprendeu porque sempre teve alguém para resolver seus problemas. Ele se levantou, visivelmente irritado. Eu vou falar com a Marta. Ela vai ficar do meu lado. Pode falar. Marta é uma mulher inteligente. Quando souber toda a verdade, tenho certeza de que vai entender. João caminhou até a porta. O senhor mudou, seu Gerson. E não foi para melhor. Você está enganado, João. Eu mudei para melhor. Você é que está descobrindo que não pode mais me usar. Ele saiu batendo a porta. Voltei para o sofá e liguei a televisão novamente. O jornal havia acabado, mas não importava. Pela primeira vez em anos, estava assistindo televisão na minha casa, com meu dinheiro, sem me preocupar com as contas dos outros. Meu telefone tocou 20 minutos depois. Era Marta, chorando. Pai,
O João chegou em casa transtornado. Disse que o senhor ameaçou cortar tudo. Não ameacei, filha. Avisei. Pai, eu não entendo o que está acontecendo. Por que o senhor está fazendo isso conosco? Marta, me responde uma coisa. Você é feliz? Como assim? Você é feliz trabalhando para sustentar um marido que não trabalha? Feliz vendo seu pai de 66 anos pagando suas contas? Feliz morando uma vida que não foi você quem construiu? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Pai, é complicado. Não, filha. Não é complicado. É simples. Vocês são adultos e precisam assumir a própria vida. Mas pai... Marta, eu amo você. Mais do que você imagina. E é exatamente por isso que não posso mais fazer o que estou fazendo. Não estou entendendo. Um dia você vai entender. E nesse dia, vai me agradecer. Desliguei o telefone e fui para o quarto. Deitado na cama, olhei para o teto e sorri. Pela primeira vez em 2 anos, tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. A proposta que fiz para João era simples. Trabalhe ou assuma as consequências. E eu tinha curiosidade de ver qual escolha ele faria. Uma semana se passou desde minha conversa com João. Uma semana em que meu telefone tocou menos, mas eu dormi melhor. Segunda-feira de manhã, estava tomando café quando Marta apareceu na minha porta. Ela tinha uma chave da minha casa, mas nunca a usava. Sempre batia ou tocava a campainha. Hoje não. Pai, precisamos conversar. Ela entrou sem esperar resposta, com aquela determinação que herdou da mãe. Sentou na cadeira da frente e me encarou. João conseguiu um emprego. Senti uma pontada de surpresa? Satisfação? Não sabia bem. Que bom, filha. Pai, ele está trabalhando de auxiliar de estoque num supermercado. Ganha um salário mínimo e meio. É um começo. Um começo? Ela elevou a voz. Pai, ele tem diploma universitário. Formou em administração. Respirei fundo. Ali estava a questão que eu esperava. Marta, me explica uma coisa. É melhor ele trabalhar ganhando um salário mínimo e meio, ou ficar em casa sem ganhar nada? Não é isso, pai. É que... É que o quê? Trabalho honesto é motivo de vergonha? Ela abaixou a cabeça. Não é vergonha. É que a gente sonhava com outras coisas. Filha, sonho não paga conta. E mais importante, vocês sonhavam ou só ele sonhava enquanto você trabalhava? Marta ficou quieta por um tempo. Quando levantou o rosto, vi lágrimas nos olhos. Pai, eu estou cansada. De quê? De tudo. De trabalhar, chegar em casa e ainda ter que fazer janta, lavar roupa, limpar casa. De me preocupar se vai ter dinheiro para o aluguel. De ver o Senhor se sacrificando por nós. Era a primeira vez que ela admitia isso. E agora que ele está trabalhando, como você se sente? Aliviada. A palavra saiu como um suspiro. Ontem ele chegou em casa cansado, reclamando do chefe, das horas em pé. E eu me senti orgulhosa. Por quê? Porque finalmente senti que tenho um marido, não mais um filho. Levantei e abracei minha filha. Ela chorou no meu ombro como quando era pequena. Pai, desculpa. A gente se acostumou com sua ajuda e esqueceu de agradecer. Não precisa pedir desculpa, filha. Vocês só precisavam aprender. Ela se afastou e secou as lágrimas. João está bravo com o senhor, mas eu sei que fez a coisa certa. E como vocês estão financeiramente? Apertado, mas dando. O salário dele paga o aluguel e sobra pouco. O meu paga o resto. Não sobra nada, mas não falta. E isso é ruim? Não, pai. É? Normal. É como a maioria das pessoas vive. Exato. Normal. Não era pouco, não era muito. Era a vida real. Pai, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor vai voltar a ajudar a gente? A pergunta que eu sabia que viria. Marta, vou responder com outra pergunta. Vocês precisam da minha ajuda ou querem minha ajuda? Ela pensou antes de responder. Acho que
A gente não precisa mais. Pelo menos não como antes. Então eu fiz certo. Mas pai, se um dia a gente precisar mesmo, por emergência. Emergência é diferente de comodidade, filha. Emergência eu sempre vou estar aqui. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegou. João está trabalhando há uma semana. Como ele está se adaptando? Os primeiros dias foram difíceis. Ele chegava em casa falando que era humilhante, que não era isso que estudou para fazer. E agora? Ontem ele me contou que o supervisor elogiou ele. Disse que era dedicado. Pai, fazia tempo que eu não via o João orgulhoso de alguma coisa. Era exatamente isso. Trabalho dá dignidade. Não importa qual trabalho. E tem mais uma coisa, pai. Fala. Ele está falando em fazer um curso à noite. Quer melhorar no supermercado? Quem sabe virar supervisor. Senti o coração aquecer. João estava descobrindo algo que eu sabia há 40 anos. Trabalho não é castigo. É propósito. Marta, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você ainda ama o João? Ela sorriu. Amo mais agora do que antes. Por quê? Porque agora sinto que tenho um parceiro de verdade. Alguém que luta comigo, não alguém que eu tenho que carregar. Ficamos conversando mais uma hora. Marta me contou detalhes da rotina nova deles, como estavam organizando os gastos, os planos para o futuro. Quando ela foi embora, fiquei pensando na mudança. Em uma semana, João havia saído de desempregado para trabalhador. Marta havia saído de provedora solitária para esposa em parceria. E eu? Eu havia saído de patrocinador para pai. Naquela tarde, fui trabalhar com um sentimento diferente. Não era mais o peso de sustentar 3 pessoas com meu salário. Era a leveza de cuidar apenas de mim. Encontrei Manuel na guarita, como sempre. E aí, Gerson? Como foram as coisas? Contei sobre a visita da Marta, sobre João trabalhando, sobre a mudança na dinâmica da família. Cara, você foi um gênio. Deu uma lição sem humilhar ninguém. Não foi gênio, Manuel. Foi necessidade. Eu precisava me respeitar para eles me respeitarem. E agora? Vai voltar a ajudar? Se precisarem de verdade, sim. Mas não como antes. Antes eu era muleta. Agora sou reserva de emergência. Manuel riu. Diferença gigante. Gigante. Naquela noite, durante a ronda pelo prédio, pensei no que havia acontecido. Em 2 semanas, minha vida mudou completamente. Não porque eu fiquei rico ou me aposentei. Mudou porque eu aprendi a me valorizar. Às 4 da madrugada, meu telefone tocou. Era uma mensagem de João. Seu Gerson, obrigado. Só isso. 2 palavras que valiam mais do que todos os pedidos de desculpa do mundo. Respondi, de nada. Estou orgulhoso de você. E era verdade. Estava orgulhoso do homem que João estava se tornando. Estava orgulhoso da mulher forte que Marta sempre foi, mas que agora tinha espaço para brilhar. E principalmente, estava orgulhoso de mim mesmo. Depois de 2 anos sendo usado, eu havia aprendido a diferença entre ajudar e prejudicar. Entre ser generoso e ser trouxa. Entre amar e se anular. Era uma lição que Clara tentou me ensinar em vida, mas que só aprendi depois de quase perdê-la de vista. O melhor presente que podemos dar para quem amamos não é resolver todos os problemas deles. É dar a eles a oportunidade de descobrirem que são capazes de resolver sozinhos. 3 semanas depois, quando eu já estava acreditando que tudo havia se resolvido, meu telefone tocou numa quinta-feira de manhã. Era Marta, e pela voz eu sabia que algo estava errado. Pai, precisa vir aqui. É urgente. O que aconteceu? João foi demitido. Meu coração afundou. Não de tristeza, mas de decepção. 22 dias. Ele havia durado apenas 22 dias no emprego. Por quê? Melhor o senhor vir. Está aqui em casa, não quer conversar comigo. Cheguei na casa deles 40 minutos depois. Marta abriu a porta com os olhos vermelhos de tanto chorar. João estava no sofá, ainda com o uniforme do supermercado, olhando para o chão. O que houve? Perguntei, sentando na cadeira da frente.
João levantou o rosto. Estava diferente. Não era a arrogância de antes, mas também não era a humildade dos últimos dias. Era a raiva. Me demitiram por causa de besteira. Que tipo de besteira? Cheguei atrasado algumas vezes. Discuti com o supervisor. Nada demais. Olhei para Marta. Ela balançou a cabeça, sinalizando que havia mais na história. João, quantas vezes você chegou atrasado? Sei lá. 5, 6 vezes. Em 22 dias? O ônibus estava atrasado. Trânsito. Não foi culpa minha. Era a mesma desculpa de sempre. O problema nunca era dele. E a discussão com o supervisor? O cara ficava me enchendo a paciência, mandando eu fazer isso, fazer aquilo. Tratava todo mundo mal. João, ele era seu chefe. E daí? Isso não dá direito de humilhar ninguém. Respirei fundo. Era exatamente o que eu esperava, mas ainda doía ver. Marta, pode nos deixar sozinhos um pouco? Ela hesitou, mas saiu para o quintal. João, me conta a verdade. O que realmente aconteceu? Ele ficou em silêncio por um tempo. Seu Gerson, aquele lugar era um inferno. Trabalhar 8 horas em pé, carregar peso, supervisor gritando o tempo todo. E eu não aguentei. Não nasci para isso. Ali estava. A verdade que eu suspeitava. João, você acha que alguém nasce para trabalhar 8 horas em pé? Tem gente que se adapta melhor. Não é adaptação, João. É necessidade. É responsabilidade. Ele se irritou. Fácil falar isso ganhando de porteiro noturno. O senhor fica sentado a noite toda. A frase me atingiu como um tapa. Depois de tudo que havia acontecido, João ainda me via como alguém que tinha vida fácil. Você tem razão, João. Eu fico sentado a noite toda. Conhece alguém que quer trocar comigo? Ele não respondeu. Trabalho de madrugada há 12 anos. Sabe por quê? Porque paga um pouco mais que o diurno. Esse pouco mais me permitiu comprar minha casa, criar minha filha e ainda sobrar para ajudar vocês. Seu Gerson. Deixa eu terminar. Você acha que eu gosto de trabalhar enquanto todo mundo está dormindo? De não ver o sol durante a semana? De ter que dormir de dia com barulho de trânsito? João baixou a cabeça. Mas eu faço porque é minha responsabilidade. Porque o homem responsável faz o que precisa ser feito, não o que tem vontade. E agora? Vão me despejar no final do mês. Não, João. Vocês vão ser despejados. Porque eu não vou pagar mais nada. Ele levantou a cabeça rapidamente. Como assim? Exatamente o que falei. Nossa conversa foi clara. Você arranjasse emprego e se mantivesse nele, eu ajudaria por mais um mês. Você não se manteve. Mas, seu Gerson, eu tentei. Tentou? João, chegar atrasado 6 vezes em 20 dias é tentar? Foram circunstâncias. Não, João. Foram escolhas. Você escolheu não colocar o despertador mais cedo. Escolheu não sair de casa com antecedência. Escolheu brigar com o chefe. Ele ficou em silêncio. E agora está escolhendo fazer drama ao invés de sair daqui e procurar outro emprego. Quem vai me contratar depois de ser demitido? Isso é problema seu para resolver. João se levantou, nervoso. O senhor está sendo cruel. A Marta vai ficar na rua por causa da sua teimosia. Não, João. Marta vai ficar na rua por causa da sua irresponsabilidade. Marta voltou para a sala naquele momento, provavelmente ouvindo nossa conversa do quintal. Pai, por favor, só mais uma chance. Filha, quantas chances vocês acham que merecem? Pai. Marta, me responde uma coisa. Você confia que João vai arrumar outro emprego e se manter nele? Ela olhou para o marido, depois para mim. Eu quero acreditar. Querer acreditar não é confiar, filha. João explodiu. Chega! Eu não vou ficar aqui ouvindo vocês falarem de mim como se eu fosse um lixo. Ninguém está falando que você é lixo. João, estamos falando que você precisa crescer. Crescer? Seu Gerson,
O senhor me tratou que nem empregado desde que casou com sua filha. Como assim? Sempre me olhando com cara feia, sempre cobrando, sempre fazendo eu me sentir pequeno. Era incrível. Depois de 2 anos sendo sustentado por mim, João ainda conseguia se fazer de vítima. João, sabe qual é sua maior qualidade? Ele me olhou surpreso. Sua capacidade de transformar generosidade em obrigação. De fazer quem te ajuda se sentir culpado. Isso não é verdade. Não? Então me explica. Por 2 anos eu paguei suas contas sem você me agradecer uma única vez. E agora que parei, sou eu o cruel. Marta começou a chorar. Chega, vocês dois. Chega. Ela se virou para João. João, para com isso. Meu pai nos ajudou quando ninguém ajudou. A culpa não é dele. Marta. Não. Eu não aguento mais. Você foi demitido porque chegava atrasado, porque brigava com todo mundo. A culpa é sua. João ficou chocado vendo a esposa tomar meu lado. Você também está contra mim? Eu não estou contra você. Estou contra suas desculpas. Ela se virou para mim. Pai, o que a gente faz agora? Vocês fazem o que todos os adultos fazem quando têm problemas. Resolvem. Mas como? Vendendo o que tem de supérfluo, emprestando dinheiro, indo morar com parentes. Se virando. Pai, o senhor não pode nos ajudar só mais uma vez? Olhei para minha filha. Vi a menininha de 10 anos pedindo para eu resolver um problema de escola. Mas ela não era mais uma criança. Filha, se eu ajudar agora, daqui a 3 meses estaremos tendo essa mesma conversa. E daqui a 6 meses também. Não, pai. Vai ser diferente. Por que vai ser diferente, Marta? O que mudou? Ela não conseguiu responder. João foi demitido hoje de manhã. São 2 da tarde. Ao invés de estar na rua procurando outro emprego, está aqui fazendo drama e esperando que eu resolva. Olhei para João. Isso te parece comportamento de alguém que mudou? João se levantou e foi para o quarto, batendo a porta. Marta e eu ficamos sozinhos na sala. Pai, eu não sei mais o que fazer. Filha, você sabe sim. Só não quer aceitar. O que eu sei? Que enquanto João souber que você tem onde correr, ele nunca vai crescer. Mas pai, eu amo ele. Eu sei que ama. Mas amor não é resolver todos os problemas de alguém. Às vezes amor é deixar a pessoa enfrentar as consequências dos próprios atos. Marta chorou mais um pouco. Pai, e se a gente for despejada? Aí vocês vão aprender que despejo não mata ninguém. E vão correr atrás de uma solução. Me levantei para sair. Pai, onde o senhor vai? Para casa. Vocês têm decisões para tomar. Na porta, me virei uma última vez. Filha, quando você tiver certeza de que quer um marido, não um filho, me liga. Até lá, vocês precisam se virar sozinhos. Saí da casa sentindo um misto de tristeza e determinação. João havia falhado no primeiro teste real da vida adulta. Agora era hora de ver se Marta passaria no dela. 2 semanas se passaram sem notícias. 14 dias de silêncio total. Nem telefonemas, nem visitas, nem mensagens. Era como se Marta e João tivessem desaparecido da minha vida. Confesso que nas primeiras noites foi difícil. Ficava imaginando se estavam bem, se tinham conseguido resolver a situação, se Marta estava me odiando. Mas com o passar dos dias, aprendi a lidar com a ansiedade. Estava trabalhando numa terça-feira quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Seu Gerson? É o João. Meu coração acelerou. João, como você está? Não muito bem, para ser sincero. Sua voz estava diferente. Não tinha mais raiva, mas estava carregada de algo que eu nunca havia escutado antes. Humildade genuína. O que aconteceu? Fomos despejados na semana passada. E onde vocês estão? Na casa da mãe da Marta. Dormindo no sofá da sala. Respirei fundo. Era exatamente o que eu imaginava que aconteceria. E você? Conseguiu outro emprego? Consegui.
Trabalho numa obra agora. Servente de pedreiro. Fiquei surpreso. Como assim? Seu Gerson, depois que saí de casa naquele dia, fiquei andando pela rua sem rumo. Cheguei numa obra e perguntei se precisavam de alguém. O mestre disse que sim, mas era serviço pesado. E você aceitou? Aceitei na hora. Comecei no dia seguinte. E como está sendo? Difícil. Muito difícil. Carrego massa, tijolo, limpo entulho. Chego em casa destruído. Mas você está indo? Todos os dias. Há 2 semanas. Sem faltar um dia, sem atrasar. Algo havia mudado na voz dele. Era determinação misturada com cansaço. João, posso perguntar o que te fez mudar? Ele ficou em silêncio por um tempo. A cara da Marta quando chegamos na casa da mãe dela. Como assim? Seu Gerson, quando tocamos a campainha com nossas trouxas na mão, a mãe da Marta abriu a porta e perguntou o que tinha acontecido. A Marta teve que contar que fomos despejados porque eu perdi o emprego. Continuei ouvindo. A vergonha no rosto dela. Seu Gerson. Nunca vou esquecer. Ela teve que implorar para a própria mãe deixar a gente dormir no sofá. E aí? Aí eu entendi que não era mais só sobre mim. Era sobre ela também. Sobre o que eu estava fazendo com a vida da mulher que amo. Pela primeira vez em 2 anos, João estava falando como um homem adulto. E a Marta? Como ela está? Trabalhando 2 turnos. De manhã na loja de roupas, de tarde numa lanchonete. Chega em casa 10 da noite. Meu coração doeu. Por quê? Porque quer juntar dinheiro para a gente alugar um lugar nosso o mais rápido possível. Ela não aguenta mais dormir no sofá da mãe. E você, além da obra, está fazendo mais alguma coisa? Faço uns bicos de final de semana. Lavo o carro, carrego mudança, o que aparecer. João, posso falar uma coisa? Claro. Estou orgulhoso de você. Escutei ele engasgar do outro lado da linha. Seu Gerson. É sério. Você finalmente entendeu o que é ser homem. Entendi, mas foi tarde demais. Perdi minha casa, humilhei minha esposa, quase acabei com meu casamento. Mas não acabou. E ainda dá tempo de consertar. O senhor acha? Tenho certeza. A Marta te ama. João. Sempre amou. Só estava cansada de carregar você nas costas. Seu Gerson, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor não desistiu da gente? A pergunta me pegou de surpresa. O que você quer dizer? O senhor podia ter cortado tudo de uma vez e lavado as mãos. Porque deu chances, fez propostas, tentou me ensinar. Pensei antes de responder. Porque, no fundo, eu sabia que você não era mau caráter. Era apenas mimado. Qual a diferença? Mau caráter não muda. Mimado pode aprender. João ficou em silêncio por um tempo. Seu Gerson, o senhor pode falar com a Marta? Por quê? Ela está com raiva do senhor. Acha que o senhor foi cruel. E você? O que acha? Acho que o senhor salvou meu casamento. Como assim? Se o senhor tivesse continuado pagando nossas contas, eu nunca teria aprendido. E uma hora Marta ia me largar mesmo. E agora? Agora tenho uma chance de reconquistar o respeito dela. João, você quer um conselho? Quero. Não foque em reconquistar o respeito dela. Foque em merecer esse respeito. Como? Continue fazendo o que está fazendo. Trabalhe, se esforce, assuma responsabilidades. O respeito vem como consequência. Seu Gerson, posso perguntar mais uma coisa? Fale. O senhor nos ajudaria a alugar um lugar? Só dessa vez, para sair da casa da mãe da Marta? Era a pergunta que eu esperava. E minha resposta estava pronta. Não. Seu Gerson. João, se eu pagar o aluguel para vocês, em 3 meses estaremos na mesma situação. Vocês vão relaxar, eu vou ter que pagar de novo. Mas não dessa vez. Agora é diferente. João, você quer mesmo alugar um lugar? Quero.
Então junta o dinheiro. Mas vai demorar meses. E daí? Meses passam. E quando vocês conseguirem alugar um lugar com o próprio dinheiro, vão valorizar muito mais. João suspirou. O senhor tem razão. João, posso te dar um conselho não solicitado? Claro. Para de ver morar na casa da mãe da Marta como humilhação. Vê como motivação. Como assim? Cada dia que vocês ficam lá é um lembrete do que acontece quando você não trabalha direito. Use isso como combustível para nunca mais passar por isso. Nunca pensei por esse lado. E outra coisa, agradeça a sogra todos os dias. Ela não era obrigada a receber vocês. Tem razão. Ficamos conversando mais alguns minutos. Quando desliguei, fiquei pensando na mudança na voz do João. Era um homem diferente falando comigo. 2 horas depois, meu telefone tocou novamente. Dessa vez era Marta. Pai. Filha, como você está? Cansada. Muito cansada. João me contou que você está trabalhando 2 turnos. Preciso juntar dinheiro para sair da casa da minha mãe. Filha, você está brava comigo? Ela demorou para responder. Estava. Muito brava. E agora? Agora eu entendo. O que você entende? Que o senhor fez o que tinha que fazer, e que eu devia ter feito há muito tempo. Marta. Pai, eu passei 2 anos sustentando um homem que não trabalhava. 2 anos achando que estava sendo boa esposa, mas na verdade estava sendo idiota. Não fala assim. É verdade, pai. Enquanto eu me matava de trabalhar, ele ficava em casa reclamando da vida. E eu ainda achava que era culpa minha por não conseguir ganhar mais. E agora? Agora vejo ele saindo de casa às 5 da manhã para trabalhar numa obra. Chegando em casa sujo, cansado, mas orgulhoso. E pela primeira vez em 2 anos, sinto que tenho marido. Você está feliz? Pai, estou exausta, dormindo no sofá da minha mãe, trabalhando 14 horas por dia. Mas sim, estou feliz. Por quê? Porque finalmente sinto que estamos construindo algo juntos. Não sou mais eu carregando ele. Somos nós 2 lutando pelo mesmo objetivo. E qual é o objetivo? Alugar um lugar nosso, com o nosso dinheiro, sem precisar da ajuda de ninguém. Senti os olhos marejarem. Pai! Estou aqui, filha. O senhor fez a coisa certa. Demorei para entender, mas fez. Marta, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de ter casado com João? Não, pai. Mas me arrependo de ter levado tanto tempo para deixar ele crescer. E ele? Está diferente mesmo? Completamente. Ontem ele chegou em casa e disse que o mestre da obra elogiou o trabalho dele. Pai, fazia 2 anos que eu não via o João orgulhoso de alguma coisa. E como você se sentiu? Orgulhosa também. Orgulhosa do meu marido. Conversamos mais 1 hora. Quando desliguei, pela primeira vez em semanas, dormi em paz. Minha filha havia escolhido crescer junto com o marido. E eu havia escolhido certo ao forçá-los a fazer essa escolha. 2 meses depois daquela conversa, estava saindo do supermercado quando ouvi alguém me chamar. Seu Gerson. Me virei e vi João correndo na minha direção. Estava diferente. Moreno do sol, músculos mais definidos, aquela aparência de quem trabalha pesado. Mas o que mais me chamou a atenção foi o sorriso no rosto. João, como você está? Bem, seu Gerson. Muito bem. Nos cumprimentamos com um aperto de mão firme. Que coincidência te encontrar aqui. Estava indo justamente para sua casa. Para minha casa? Por quê? Tenho uma novidade para contar. Que novidade? A gente conseguiu alugar um apartamento. Senti uma felicidade genuína. Sério. Parabéns. Obrigado. Quer ir tomar um café? Quero contar os detalhes. Fomos até uma padaria ali perto. João pediu 2 cafés e um pão de açúcar. Conta aí, como foi? Seu Gerson, foi do jeito que o senhor falou.
Demorou, mas conseguimos. Ele tirou uma chave do bolso e mostrou para mim. É um apartamento pequeno, 2 quartos, numa área mais simples. Mas é nosso. Como vocês conseguiram? Juntando cada centavo. Eu trabalhando na obra durante a semana e fazendo bicos no final de semana. A Marta nos 2 turnos. E quanto tempo levaram para juntar? 3 meses. 3 meses dormindo no sofá da sogra, comendo marmita, sem gastar R$ 1 desnecessário. E como se sentiram quando conseguiram? João sorriu. Seu Gerson, quando entregamos o dinheiro para o proprietário e ele nos deu a chave, eu e a Marta choramos. Por quê? Porque foi a primeira coisa que conseguimos conquistar sozinhos, sem ajuda de ninguém. E como está o trabalho? Mudou. Não estou mais de servente. Como assim? O mestre me promoveu. Agora sou auxiliar de pedreiro. Ganho quase um salário mínimo a mais. João, isso é ótimo. É, e tem mais. Ele falou que se eu continuar assim, no ano que vem posso virar pedreiro mesmo. Vi o orgulho nos olhos dele. Era um homem completamente diferente. E a Marta? Ainda está nos 2 turnos? Não. Ela conseguiu um emprego melhor. Vendedora numa loja de móveis. Ganha mais e trabalha só um turno. Que maravilha! Seu Gerson, posso falar uma coisa? Claro. Obrigado. Pelo quê? Por ter me forçado a crescer. Tomei um gole do café antes de responder. João, eu não te forcei a nada. Só parei de impedir que você crescesse. Como assim? Quando eu pagava todas as suas contas, estava impedindo você de descobrir do que é capaz. Ele ficou pensativo. Nunca pensei por esse lado. João, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como está seu casamento? Ele sorriu. Melhor do que nunca. Por quê? Porque agora somos parceiros de verdade. Quando chegamos em casa, conversamos sobre o dia de trabalho, sobre os planos, sobre o dinheiro. Antes era só eu reclamando e ela resolvendo. E a Marta? Como ela está? Feliz. Cansada, mas feliz. Ontem ela me disse uma coisa que nunca vou esquecer. O quê? Que finalmente sentia que tinha um marido, não um filho. Era exatamente o que eu esperava ouvir. João, você se arrepende de alguma coisa? De ter demorado tanto para acordar. De ter humilhado a Marta. De ter tratado o senhor mal. E se pudesse voltar no tempo? Teria arranjado emprego no primeiro dia que o senhor parou de pagar as contas. Por quê? Porque teria poupado todo mundo de muito sofrimento. Ficamos conversando mais um tempo. João me contou sobre os planos deles, sobre como estavam organizando a vida, sobre os sonhos que tinham para o futuro. Seu Gerson, posso fazer um convite? Que convite? A gente vai fazer um churrasco no nosso apartamento no domingo, para comemorar. O senhor gostaria de ir? Fiquei emocionado. Claro que gostaria. Vai ser simples. Só eu, a Marta, a mãe dela e o senhor. Perfeito. Quando nos despedimos, João me deu um abraço. Um abraço de homem para homem, de igual para igual. Seu Gerson, o senhor salvou minha vida. Não, João. Você salvou sua própria vida. Eu só parei de atrapalhar. No domingo, cheguei no apartamento deles às 2 da tarde. Era pequeno mesmo, mas estava limpo, organizado, aconchegante. Marta me recebeu com um sorriso enorme. Pai, que bom que veio. Como eu perderia? Quero conhecer a nova casa de vocês. Ela me mostrou tudo. O quarto deles, o quarto de hóspedes que queriam transformar em quarto de bebê no futuro, a cozinha pequena mas funcional. E aí, pai? O que achou? Achei perfeito. Sério? Filha, essa casa tem uma coisa que a anterior não tinha. O que? Dignidade. Marta me abraçou. Pai, obrigada. Pelo quê? Por não ter desistido da gente. João apareceu da cozinha com os espetos na mão. Seu Gerson, pode me ajudar com a churrasqueira?
Fomos para a área de serviço. Enquanto acendíamos o carvão, João me fez uma pergunta. Seu Gerson, o senhor tem algum arrependimento? De quê? De ter sido tão duro conosco. Pensei antes de responder. João, meu único arrependimento é ter demorado tanto para fazer isso. Por quê? Porque vocês perderam 2 anos aprendendo a ser dependentes quando podiam ter aprendido a ser independentes. Tem razão. Mas não importa mais. O que importa é que vocês aprenderam. A sogra da Marta chegou 1 hora depois. Era uma senhora simpática, que me tratou com muito carinho. Então o senhor é o famoso sogro que ensinou meu genro a trabalhar? Todos riram. Não ensinei nada. Só parei de atrapalhar o aprendizado. Durante o almoço, observei Marta e João. A forma como conversavam, como se olhavam, como planejavam o futuro juntos. Era um casal de verdade. Pai, disse Marta em determinado momento, a gente tem uma proposta para fazer. Que proposta? A gente queria pagar de volta o dinheiro que o senhor gastou conosco. Fiquei surpreso. Como assim? João se manifestou. Seu Gerson, calculamos tudo. Ao longo de 2 anos, o senhor gastou quase 45 mil reais conosco. E a gente quer devolver. Não de uma vez, mas aos poucos. João, vocês não me devem nada. Devemos sim, disse Marta. Devemos respeito, gratidão e também o dinheiro. Filha. Pai, deixa a gente fazer isso. É importante para nós. Olhei para os dois. Vi determinação nos olhos de ambos. Está bem, mas com uma condição. Qual? Quando terminarem de pagar, esse dinheiro vai virar herança antecipada de vocês. Marta começou a chorar. Pai, o senhor não muda mesmo. Mudo sim. Aprendi a diferença entre ajudar e prejudicar. Passamos a tarde conversando, rindo, planejando. Pela primeira vez em anos, me senti parte de uma família de verdade. Quando fui embora, à noite, João me acompanhou até o carro. Seu Gerson, posso falar uma última coisa? Claro. O senhor me ensinou que ser homem não é sobre ter dinheiro ou status. É sobre assumir responsabilidades. E você aprendeu bem a lição. Aprendi. E vou ensinar para meus filhos também. Que filhos? João sorriu. A Marta está grávida. Descobrimos ontem. Senti meu coração explodir de felicidade. 6 meses depois, numa manhã de sábado, estava regando as plantas do quintal quando o portão se abriu. Era Marta, com a barriga já bem redondinha, acompanhada de João. Pai, bom dia! Bom dia, filhos! Como vocês estão? Marta estava radiante. A gravidez havia deixado ela ainda mais bonita, mas era outra coisa que brilhava no rosto dela. Era a paz. Pai, a gente veio fazer um convite especial. Que convite? João se aproximou. Seu Gerson, queremos que o senhor seja padrinho do nosso filho. Senti as pernas bambearem. Padrinho? Sim, pai. O senhor foi quem ensinou o João a ser homem. Nada mais justo que seja o padrinho do primeiro neto. Tive que me sentar no banquinho da varanda. Eu fico honrado. E tem mais, disse João. Se for menino, vai se chamar Gerson. Não consegui segurar as lágrimas. Vocês têm certeza? Absolute certeza, respondeu Marta. O Senhor salvou nossa família. Pai, é o mínimo que podemos fazer. Ficamos conversando sobre a gravidez, sobre os preparativos para o bebê, sobre como estavam as coisas no trabalho. João, como está a construção? Bem, seu Gerson. Na verdade, tem uma novidade. Qual? O mestre me indicou para uma obra maior. Uma construtora grande. Vou ganhar quase o dobro. João, isso é fantástico. É, e tem mais. Eles oferecem curso técnico para os funcionários. Vou fazer técnico em edificações. Quando começa? Semana que vem. São 3 anos, mas é à noite. Posso continuar trabalhando de dia. Olhei para Marta. E você? Como se sente com isso? Orgulhosa.
Muito orgulhosa. Finalmente tem um marido que pensa no futuro. Marta, e seu trabalho? Como está? Também mudou, pai. Virei gerente da loja. Aumento de salário, comissão por vendas. Estou ganhando quase 2 salários mínimos. E vão conseguir se manter quando o bebê nascer? Conseguimos fazer as contas. Pai, vamos ter que apertar o cinto, mas conseguimos. João se manifestou. Seu Gerson, a gente aprendeu a viver dentro do nosso orçamento. Não queremos mais depender de ninguém. E se vocês precisarem de alguma coisa para o bebê? Pai, já conversamos sobre isso. Se for emergência médica ou coisa do tipo, sabemos que podemos contar com o Senhor. Mas para o dia a dia, queremos nos virar sozinhos. Era exatamente o que eu queria ouvir. E vocês estão felizes? Marta segurou a mão de João. Pai, nunca fomos tão felizes. É incrível como a vida fica melhor quando a gente assume responsabilidade por ela. João, você concorda? Completamente, seu Gerson. Antes eu vivia reclamando, culpando os outros pelos meus problemas. Agora, quando algo dá errado, penso no que posso fazer para resolver. E faz diferença. Toda diferença. Quando você para de esperar que os outros resolvam seus problemas, descobre que é mais capaz do que imaginava. Ficamos conversando até o final da tarde. Quando eles foram embora, fiquei pensando na transformação que havia presenciado. João não era mais o jovem arrogante que queria que eu desaparecesse. Era um homem que assumia responsabilidades, que pensava no futuro, que cuidava da família. Marta não era mais a mulher sobrecarregada que sustentava o marido vagabundo. Era uma esposa em uma parceria de verdade. E eu havia aprendido que às vezes a melhor forma de ajudar alguém é recusar a ajudar. 3 semanas depois, estava trabalhando quando meu telefone tocou. Era Marta, aos prantos. Pai, precisa vir para o hospital. Agora! Meu coração disparou. O que aconteceu? O bebê está nascendo. Mas não era só para o mês que vem. Era, mas ele resolveu se antecipar. Larguei tudo e corri para o hospital. Cheguei ofegante na maternidade e encontrei João no corredor, nervoso. João, como ela está? Bem, seu Gerson. Os médicos disseram que está tudo normal, só antecipou um pouco. Ficamos esperando por 3 horas. 3 horas que pareceram 3 dias. Finalmente, uma enfermeira apareceu. Família de Marta? Somos nós. Está tudo bem. Ela teve um menino lindo e saudável. 3 quilos e 200 gramas. João e eu nos abraçamos, chorando. Um menino, seu Gerson. É o Gerson Júnior. Quando finalmente pudemos entrar no quarto, Marta estava com o bebê no colo. Era a cena mais linda que já vi na vida. Pai, vem conhecer seu neto. Me aproximei da cama. O bebê era perfeito. Pequeno, rosadinho, com uma carinha serena. Oi, Gersinho. Sou seu avô. O bebê abriu os olhos e me olhou diretamente. Senti que meu coração ia explodir de amor. Pai, quer segurá-lo? Posso. Marta me entregou meu neto. Segurei aquele ser pequenino nos braços e pensei em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Sabe o que estou pensando? Disse João. O quê? Que esse menino vai ter um avô que sabe ensinar valores e pais que sabem trabalhar para dar o que ele precisa. E vocês sabem o que vão ensinar para ele? Responsabilidade, respondeu Marta. Que tudo na vida se conquista com trabalho. E que não tem problema nenhum começar de baixo, completou João. O importante é não desistir. Olhei para meu neto nos braços e fiz uma promessa silenciosa. Gersinho, seu avô vai te ensinar a pescar, mas não vai pescar por você. João riu. Seu Gerson, o senhor não muda mesmo. Não mesmo. E ainda bem. Passamos o resto da tarde no hospital, conversando, planejando, sonhando com o futuro daquele menino. Quando a noite chegou e tive que ir embora, beijei a testa do meu neto. Gersinho, bem-vindo ao mundo. Você nasceu numa família que sabe que amor verdadeiro é ensinar a voar, não cortar as asas. Saí do hospital com o coração cheio de gratidão.
Gratidão por ter tido coragem de fazer o que era certo, mesmo quando doía. Gratidão por ter visto minha filha crescer e se tornar uma mulher forte. Gratidão por ter testemunhado a transformação de João em um homem de verdade. E principalmente, gratidão por saber que meu neto cresceria em uma família que entendeu a diferença entre amor e permissividade. Às vezes, as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas de lições difíceis. E eu havia aprendido a maior lição de todas: que amar alguém significa prepará-lo para viver sem você, não para depender de você. 1 ano e meio depois, estava cuidando do jardim quando escutei barulho no portão. Era Marta empurrando o carrinho com Gersinho, agora com quase 2 anos. "Vovô!" gritou o menino, esticando os bracinhos. Peguei meu neto no colo e senti aquela alegria que só avô conhece. "Como está meu campeão?" "Vovô, au au! Quer ver o cachorro da vizinha?" Caminhamos até a cerca e Gersinho ficou extasiado vendo o pequeno poodle do vizinho. "Pai, preciso conversar com o senhor sobre uma coisa." Olhei para Marta. Havia uma seriedade no rosto dela que me deixou preocupado. "O que foi, filha?" "É sobre o João." Meu coração apertou. "Ele está bem?" "Está ótimo. Até demais, na verdade." "Como assim?" "Pai, lembra que falei que ele estava fazendo técnico em edificações?" "Lembro." "Ele se formou o mês passado, com as melhores notas da turma." "Que maravilha! Mas por que você está preocupada?" "Porque apareceu uma proposta de emprego para ele. Uma oportunidade incrível." "Que tipo de oportunidade?" "Uma empresa grande, de São Paulo. Querem ele como técnico responsável por uma obra grande. O salário é o triplo do que ele ganha hoje." "Marta, isso é fantástico." "É, pai. Mas tem um problema." "Qual?" "Ele não quer aceitar." Fiquei confuso. "Por quê?" "Porque diz que São Paulo é longe, que a gente está bem aqui, que não quer complicar nossa vida." Sentei no banquinho da varanda, ainda com Gersinho no colo. "E você? O que acha?" "Pai, acho que ele está com medo." "Medo de quê?" "De não dar conta. De ser responsável demais. De sair da zona de conforto que a gente criou aqui." Entendi o problema. "Filha, vocês conversaram sobre isso?" "Tentamos. Mas toda vez que toco no assunto, ele muda de conversa." "E você quer ir?" "Quero, pai. É a chance da vida dele. E nossa também." "Por quê?" "Porque em São Paulo eu posso trabalhar na área que estudei. Aqui não tem oportunidade para administração." "Você estudou administração?" "Terminei a faculdade ano passado. Pai, fazia EAD à noite, depois que o Gersinho dormia." Fiquei surpreso. "Por que não me contou?" "Porque queria dar uma surpresa. Mostrar que não parei de crescer." "Filha, estou muito orgulhoso de você." "Obrigada, pai. Mas voltando ao assunto, o que eu faço?" "Marta, posso fazer uma pergunta?" "Claro." "Por que você acha que João está com medo?" "Porque aqui ele se sente seguro. Conhece o trabalho, tem você por perto, sabe que pode contar conosco se precisar." "E em São Paulo?" "Em São Paulo ele vai ter que provar que é capaz sozinho, sem rede de segurança." Era exatamente isso. "Filha, você quer um conselho?" "Quero." "Faça com João o que eu fiz com vocês." "Como assim?" "Tire a rede de segurança dele." Marta me olhou confusa. "Pai, não estou entendendo." "Marta, enquanto João souber que pode ficar aqui na zona de conforto, ele vai ficar. Mas se ele não tiver escolha..." "O senhor está sugerindo que eu dê um ultimato?" "Estou sugerindo que você seja honesta sobre o que quer para sua família." "E se ele se recusar?" "Aí você terá que decidir se quer um marido que aceita desafios ou um marido que tem medo deles." Marta ficou pensativa. "Pai, posso fazer outra pergunta?" "Claro." "Se vocês forem para São Paulo, o senhor vai sentir nossa falta?" A pergunta me pegou de surpresa. "Claro que vou sentir." "Então por que está me incentivando a ir?" "Porque, filha,
o amor verdadeiro não é querer a pessoa sempre por perto. É querer que ela seja feliz e realizada. Mesmo que isso signifique ficar longe, principalmente se isso significa ficar longe. Gersinho começou a ficar inquieto no meu colo. Marta pegou ele de volta. Pai, posso te contar uma coisa? Claro. Eu aprendi tanto com tudo que aconteceu há 2 anos. O que você aprendeu? Que não adianta ter medo de crescer. Que zona de conforto é uma prisão disfarçada. E que às vezes a gente precisa de um empurrão para descobrir do que é capaz. Exato. Pai, você acha que João vai entender se eu falar a verdade para ele? Acho que ele precisa ouvir a verdade. E se ele ficar bravo? Marta, homem que fica bravo com a verdade não é homem. É menino. Ela sorriu. O senhor tem razão. E outra coisa, filha. João já provou que consegue crescer quando é necessário. Ele só precisa de um novo motivo para crescer. Que motivo? A família dele. Vocês. Marta passou mais 1 hora conversando comigo. Quando foi embora, eu sabia que ela ia ter uma conversa séria com João. 3 dias depois, meu telefone tocou. Era João. Seu Gerson, preciso falar com o senhor. Pode nos encontrar? Claro. Onde? Na nossa casa. A Marta está aqui também. Cheguei na casa deles 1 hora depois. Marta estava séria. João parecia nervoso. Seu Gerson, a Marta me contou que vocês conversaram sobre a proposta de São Paulo. Conversamos. E o senhor acha que eu devo aceitar? João, não importa o que eu acho. Importa o que você acha. Mas eu quero sua opinião. Minha opinião é que você está com medo. E não há nada de errado nisso. Ele ficou surpreso. O senhor acha que estou com medo? Tenho certeza. E sabe por quê? Por quê? Porque eu também teria medo. É um passo grande, uma responsabilidade enorme. Então o senhor entende por que não quero ir? Entendo. Mas entendo também por que você deveria ir. Por quê? Porque, João, você já provou que consegue fazer coisas difíceis. Consegue trabalhar pesado, consegue assumir responsabilidades, consegue ser um bom marido e pai. Mas isso é diferente. É diferente em escala, não em essência. Marta se manifestou. João, posso falar uma coisa? Fala. Eu aceitei a proposta de trabalho em São Paulo. João ficou branco. Como assim? Uma empresa de administração me ofereceu um cargo. Salário bom, oportunidade de crescer. Mas Marta... João, eu vou para São Paulo. Com ou sem você. O silêncio pesou no ambiente. Você está me dando um ultimato? Estou sendo honesta sobre o que quero para nossa família. João se levantou, nervoso. Isso não é justo, Marta. Sabe o que não é justo, João? Ter medo de uma oportunidade que pode mudar nossa vida. E se eu não conseguir? E se você conseguir? João olhou para mim. Seu Gerson, o que o senhor faria no meu lugar? João, quando sua esposa morreu, eu tive 2 opções: ter medo do futuro ou enfrentá-lo. Escolhi enfrentar. E se eu falhar? Aí você tenta de novo. Mas se não tentar, vai se arrepender para o resto da vida. João sentou novamente. Vocês realmente acham que eu deveria aceitar? Nós achamos que você deveria parar de ter medo de ser bem-sucedido. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Está bem. Vou aceitar. Marta sorriu e o abraçou. Sério? Sério. Mas com uma condição. Qual? Se der errado, a gente volta. Sem drama, sem culpa. Fechado. Olhei para os dois e senti orgulho. Vocês sabem o que acabaram de fazer? O quê? Perguntou João. Escolheram crescer juntos ao invés de estagnar juntos. E isso é bom. É a diferença entre um casamento que evolui e um casamento que morre de tédio. Ficamos conversando sobre os planos, sobre quando eles se mudariam, sobre como seria a adaptação.
Seu Gerson, disse João em determinado momento, o senhor vai para São Paulo nos visitar? Se vocês me convidarem, claro. E o senhor não vai tentar nos convencer a voltar? João, se vocês estiverem felizes lá, eu vou torcer para que fiquem. Mesmo sentindo nossa falta? Principalmente sentindo nossa falta. Marta se emocionou. Pai, obrigada por nos ensinar a voar. Filha, pássaro que não voa fica no chão a vida toda. 2 meses depois, eles se mudaram para São Paulo. Foi difícil ver meu neto indo embora, mas foi lindo ver minha família crescendo. No dia da mudança, João me deu um abraço longo. Seu Gerson, obrigado por tudo. Obrigado você por ter se tornado o homem que é hoje. Se der certo, a culpa é sua. Se der errado também. Ele riu. Então vou fazer dar certo. E eu sabia que ia mesmo. 2 anos depois, estava regando as plantas quando meu telefone tocou. Era uma videochamada de Marta. Pai, como o senhor está? Bem, filha, com saudades. A imagem mostrava Marta radiante, em uma casa que eu não conhecia. Pai, tenho uma surpresa. Que surpresa! A câmera se moveu e mostrou João ao fundo, brincando com Gersinho, agora com 4 anos. Vovô! Gritou meu neto, correndo para a tela. Oi, campeão! Como você está? Vovô, vem aqui. Tenho uma surpresa. Que surpresa! Gersinho sumiu da tela e voltou carregando um desenho. Olha, vovô, desenhei nossa casa nova. Era um desenho infantil, mas dava para ver que era uma casa grande, com jardim. Casa nova. Marta voltou para a tela, sorrindo. Pai, a gente comprou uma casa. Compraram? Sim, com nosso próprio dinheiro. Sem financiamento, sem ajuda de ninguém. Senti o peito inchar de orgulho. Filha, isso é maravilhoso. Pai, lembra quando o senhor disse que um dia a gente ia agradecer por ter nos forçado a crescer? Lembro. Esse dia chegou. João apareceu na tela. Seu Gerson, quer ver a casa? Quero. Eles me fizeram um tour virtual. Era uma casa bonita, com 3 quartos, quintal grande, área de churrasqueira. E aí, seu Gerson, o que achou? João, estou impressionado. Como vocês conseguiram? Trabalhando muito, poupando cada centavo e investindo direito. Investindo? Marta explicou. Pai, o João virou sócio da construtora onde trabalha. E eu abri minha própria empresa de consultoria. Sócios? Empresa própria? É, pai. A gente aprendeu que trabalhar para os outros é bom, mas trabalhar para nós mesmos é melhor. E está dando certo? João respondeu. Seu Gerson, no mês passado ganhamos mais do que eu ganhava em 6 meses na obra. E vocês estão felizes? Pai, disse Marta, nunca fomos tão felizes. E sabe por quê? Por quê? Porque tudo que temos é fruto do nosso esforço. Não devemos nada para ninguém. E tem mais uma surpresa, pai. Mais uma. A gente está esperando outro bebê. Quase deixei o telefone cair. Sério? Sério. Vai ser uma menina. Gersinho vai ter uma irmãzinha. Meu neto apareceu na tela novamente. Vovô, ela vai se chamar Clara. Como a vovó. Não consegui segurar as lágrimas. Vocês têm certeza? Certeza absoluta, disse Marta. A vovó Clara ensinou o senhor a ser um homem bom. Queremos que nossa filha tenha esse nome. E tem outra coisa, disse João. Queremos que o senhor venha para São Paulo. Para visitar. Para morar. Fiquei sem palavras. Como assim? Pai, a gente comprou uma casa grande justamente para isso. Tem um quarto só para o senhor. Filhos, eu não sei. Pai, o senhor tem 69 anos, trabalha de madrugada há anos. Não acha que está na hora de descansar? Mas meu trabalho... Pai, a gente pode sustená-lo tranquilamente agora. Não como obrigação, mas como gratidão. João se manifestou. Seu Gerson,
O Senhor nos ensinou a ser independentes. Agora deixe a gente retribuir. Mas eu não quero ser peso para vocês. Pai, peso é quem não contribui. O Senhor vai contribuir cuidando dos netos, nos ajudando com conselhos, sendo presença na nossa família. E além disso, disse João, quero que meu filho e minha filha cresçam conhecendo o avô que ensinou o pai deles a ser homem. Fiquei emocionado. Vocês têm certeza? Absoluta, respondeu Marta. Pai, toda família precisa de um patriarca. O Senhor é o nosso. E quando vocês querem que eu vá? Quando o Senhor quiser. A casa está pronta, o quarto está mobiliado. Gersinho, chamei. Você quer que o vovô vá morar com vocês? Quero. Assim você pode me ensinar a pescar. Todos riram. Seu Gerson, disse João, tem uma coisa que quero falar. Fala. Lembra da primeira vez que o senhor conversou comigo sobre trabalho? Lembro. O senhor disse que ia me ensinar a pescar, mas não ia pescar por mim. Disse. Agora eu entendo o que isso significa. O que significa? Significa que o Senhor me deu algo muito mais valioso que dinheiro. Me deu dignidade. João. E eu quero dar o mesmo para meus filhos. Quero que eles cresçam sabendo que tudo se conquista com trabalho e honestidade. E vão aprender isso vendo o pai que vocês se tornaram. Pai, disse Marta, o Senhor vem ou não vem? Olhei ao redor da minha casa. A casa onde vivi com Clara, onde criei Marta, onde aprendi a ser avô. Deixem eu pensar uns dias. Claro, pai. Mas lembre que aqui o senhor vai ter netos para brincar, filhos para aconselhar e uma nora que faz o melhor café do mundo. Isso é chantagem emocional. Riu Marta. Aprendemos com o melhor. Depois que desliguei, fiquei pensando na proposta. Deixar minha casa, meu trabalho, minha cidade para ir morar com eles. Lembrei de uma conversa que tive com Clara anos atrás. Gerson, sabe qual é o sonho de toda mãe? Qual? Ver os filhos crescerem tanto que possam cuidar dos pais. E qual é o sonho de todo pai? Ser útil para os filhos sem ser um peso. Era exatamente isso. João e Marta haviam crescido tanto que agora podiam retribuir. E eu podia aceitar sem me sentir diminuído. Uma semana depois, liguei para eles. Vocês ainda querem um velho de 69 anos morando aí? Claro! Gritaram todos ao mesmo tempo. Então preparem o quarto. Seu Gerson está chegando. 2 meses depois, estava numa casa em São Paulo, vendo meu neto brincar no quintal e sentindo a barriga da minha filha crescer com minha segunda neta. João chegou do trabalho no final da tarde. E aí, seu Gerson, como foi seu primeiro dia de aposentado? Produtivo. Ensinei o Gersinho a plantar feijão no quintal. E ele aprendeu? Aprendeu que tem que regar todo dia, ter paciência e que feijão não nasce de uma hora para outra. João sorriu. Bela lição. É a mesma lição que ensinei para vocês. Qual? Que as melhores coisas da vida demoram para crescer, mas valem a espera. Naquela noite, durante o jantar, Gersinho me fez uma pergunta. Vovô, por que você e papai são amigos agora? Sempre fomos amigos, campeão. Mas a mamãe disse que antes vocês brigavam. Olhei para João. Gersinho, eu e seu pai não brigávamos. Eu estava ensinando ele a ser um homem de verdade. E agora ele é. O que você acha? Gersinho olhou para o pai com orgulho. Acho que sim. Ele trabalha, cuida da mamãe, brinca comigo e comprou nossa casa. Então ele é um homem de verdade. Vovô, quando eu crescer, você vai me ensinar a ser homem também? Claro que vou. Como? Te ensinando que tudo na vida tem que ser conquistado com trabalho honesto. E se eu não quiser trabalhar? João respondeu antes de mim. Aí o vovô vai parar de pagar suas contas, como fez comigo. E funcionou. Funcionou. Por isso hoje temos essa casa linda e vocês têm tudo o que precisam. Gersinho pensou por um momento. Então o vovô é bom mesmo quando parece bravo? Exatamente, disse Marta. Às vezes quem nos ama tem que ser firme para nosso próprio bem. Naquela noite,
deitado no meu quarto novo, olhei pela janela e vi as luzes da cidade grande. Pensei em tudo o que havia acontecido nos últimos anos. Em como uma frase cruel sussurrada num churrasco havia mudado nossa família inteira. João havia se tornado um empresário bem-sucedido. Marta, uma consultora respeitada. Gersinho, uma criança que aprendia desde cedo o valor do trabalho. E eu havia aprendido a maior lição da minha vida, que às vezes amar alguém significa ser forte o suficiente para deixá-lo cair, para que aprenda a se levantar sozinho. Clara sempre dizia que eu era bom demais para o meu próprio bem. Mas descobri que ser bom de verdade não é resolver todos os problemas de quem amamos. É dar a eles as ferramentas para resolver os próprios problemas. 3 meses depois, Clara nasceu. Uma menina linda, de olhos grandes e sorriso fácil, igualzinha à bisavó que nunca conheceu. No dia que saímos da maternidade, João me disse algo que nunca vou esquecer. Seu Gerson, obrigado por ter me ensinado que o homem de verdade não é aquele que nunca cai. É aquele que sempre se levanta. E agora você vai ensinar isso para seus filhos. Vou. E quando eles crescerem e talvez precisarem de uma lição dura, espero ter a coragem que o Senhor teve. Vai ter. Porque amor verdadeiro às vezes precisa de coragem para dizer não. Hoje, 2 anos depois de me mudar para São Paulo, vejo Gersinho brincando com Clara no quintal, enquanto João trabalha no escritório que montou em casa e Marta atende seus clientes online. É uma família que funciona porque cada um sabe seu papel e assume suas responsabilidades. E quando meus netos me perguntam por que às vezes temos que fazer coisas difíceis, eu respondo: porque as coisas fáceis não nos tornam mais fortes. E todo mundo precisa ser forte para cuidar de quem ama. Gersinho, agora com 6 anos, outro dia me perguntou: vovô, você é feliz? Muito feliz, campeão. Por quê? Porque consegui ver minha família crescer e se tornar independente. Não há felicidade maior para um pai e avô. E se um dia a gente não precisar mais de você? Aí eu vou ficar ainda mais feliz. Por quê? Porque significa que ensinei direito. Ele ficou pensativo. Vovô, quando eu crescer, vou ensinar meus filhos igual você ensinou meu pai. Se eles precisarem, sim. Como vou saber se eles precisam? Quando você ver que está fazendo tudo por eles e eles não fazem nada por eles mesmos. E aí? Aí você para de fazer e deixa eles aprenderem. Mesmo que eles fiquem tristes. Principalmente se eles ficarem tristes. Porque tristeza por não conseguir algo fácil ensina a valorizar as conquistas verdadeiras. Gersinho assentiu, como se entendesse perfeitamente. E talvez entendesse mesmo. Afinal, ele está crescendo numa família que aprendeu que amor não é dar tudo de mão beijada. Amor é ensinar a conquistar. Ontem à noite, durante o jantar, João fez um brinde. Um brinde ao homem que nos ensinou que a melhor herança que podemos deixar para nossos filhos não é dinheiro. É caráter. Um brinde ao meu pai, que teve coragem de nos deixar crescer, completou Marta. Um brinde ao vovô, que ensina as coisas mais importantes brincando, disse Gersinho. E Clara, que ainda não fala direito, bateu palminhas como se soubesse que estava participando de algo especial. Naquele momento, olhando para minha família reunida, entendi que a frase cruel que João havia sussurrado no churrasco anos atrás não foi uma maldição. Foi uma bênção disfarçada, porque me forçou a tomar a decisão mais difícil e mais acertada da minha vida, parar de impedir que as pessoas que amo descobrissem do que são capazes. E hoje, vendo meus netos crescerem numa família forte, unida e independente, sei que fiz a coisa certa. Às vezes, o maior presente que podemos dar para quem amamos é acreditar que eles são capazes de voar sozinhos. E então, ter coragem de soltar suas mãos para que descubram que realmente podem. Meu genro sussurrou que queria que eu desaparecesse. Hoje ele agradece todos os dias por eu ter escolhido aparecer de verdade na vida deles. Não como salvador, mas como professor. Não como provedor eterno, mas como exemplo de dignidade. E essa é a diferença entre amar e mimar, entre ajudar e prejudicar, entre criar pessoas dependentes e formar pessoas capazes. No final, descobri que a melhor forma de nunca ser esquecido por quem amamos não é sendo indispensável. É ensinando que eles podem viver sem nós, mas escolhem nos ter por perto.